Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, abrindo o nosso coração para recebermos a mensagem que será proferida no dia de hoje. Agradecemos a espiritualidade dessa casa por nos receberem, por estarem conosco nesse momento, nos intuindo, e que possamos ouvir as palavras, sentir a mensagem e que ela possa tocar nossos corações, para que com isso possamos seguir em frente em nossa vida, sempre buscando pelo amor. Que Deus nos conduza sempre, que assim seja. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Lá vamos nós. Liberta-te do mal. Hoje o nosso assunto é portal para o triunfo. Qual seria o portal para o triunfo da nossa vida? E o assunto é morte. A morte é um portal. A morte, sempre detestada, especialmente quando chega interrompendo a infância e a juventude, ou mesmo quando ela se encarrega de arrebatar, o som caindo aí, tá? Quando ela se encarrega de arrebatar os afetos que constituem estímulos à luta e exemplos de coragem e dignidade, a morte prossegue incompreendida e mal ensinada. Porque muitos desejam a morte porque está com uma vida difícil, está passando por uma doença, ou está passando por algum problema, e anseia pela morte como se a morte fosse pôr um fim em tudo. E outros, ela coloca no outro extremo, né? As pessoas que estão muito bem, né? Tá alegre, a vida feliz, correndo tudo maravilhoso, quando se fala em morte, bate na madeira, isola. Não, eu não quero nem saber de morte, não quero nem pensar. Então, ela diz, né? Tudo isso é fruto do materialismo, ambos os comportamentos, porque nem deveria causar tanta aflição, tanto sofrimento, nem tampouco a gente deveria ignorar a morte, né? Então, ela vai falar, a morte, no entanto, é o encerramento, ou seja, né, da injunção biológica nas suas sucessivas transformações, colocando reticências em uma fase do processo da vida, ao tempo em que faculta a abertura de um portal para o triunfo na imortalidade. Então, é natural que a gente, né, queira viver a vida material, né? Mas nós falávamos isso agora há pouco no estudo. Estamos chegando a um momento que a gente precisa espiritualizar a nossa matéria, né? A gente vive escravo de sensações, de prazeres, de desejos, né? Vivemos um mundo totalmente para fora. Então ela diz, né, que a gente quer aproveitar o tempo, as condições favoráveis da existência planetária, mas a gente deveria ter na mente que por mais que a vida se prolongue, ela vai terminar. A morte é um processo natural da vida, né? E a gente tem esse desespero, esse medo. É interessante que quando se compara hoje estávamos falando de filhos que estão ausentes, né? Tenho várias amigas, filho na Alemanha, filho na Holanda, filho no Japão, filho na Austrália. Nossa, são várias que tem, né? Uma tem 2 filhos na Europa, está aqui sozinha, né? A nossa amiga aqui tem filho na Argentina. Então, enquanto o filho está bem,
Aí eu pergunto para minhas amigas, e aí, como estão? Ai, tá tudo bem, nossa, comprou uma casa, tá construindo, tá estudando, né? Tá fazendo. E a gente fica feliz, né? Tranquilo, a ausência desse filho não dói tanto, né? Mas quando a gente vê a morte, já bate o desespero, porque findou, não vou mais ver como encarnado. Mas aí que está, né? A gente deveria, e Jesus já falou isso 2000 anos atrás, né? Olhar a vida imortal. Sois deuses, né? Vocês são, eu vim para que vocês tenham a vida eterna. Quem está comigo não morre, né? Você nunca vai morrer. Quem crê em mim viverá, dizia ele, né? Então, e hoje a gente tem tanta informação sobre o mundo espiritual, né? De todos os tipos, né? Filmes de montão, filmes coreanos, japoneses, tem vários filmes, né? O filme que eu mais gosto sobre o mundo espiritual, A Vida Continua. Assistam, está no YouTube. A Vida Continua, né? Então, a gente sabe que vai para o lado de lá, né? Que vai ficar bem. E, no entanto, dá aquele desespero, né? Então, muitos pensam, né? Acabou. Mas como acabou, gente? Aí a Joana vai falar assim, a vida não gastaria mais de 2 bilhões de anos para organizar essas moléculas todas que fazem parte do nosso corpo, desde as mais primárias até os complexos mecanismos cerebrais e outros órgãos, para que um determinismo trágico, um acidente, qualquer coisa, né, viesse destruir, aniquilar as suas transformações químicas, biológicas e acabasse tudo. Que sentido teria a vida se realmente acabasse no túmulo, né? Então a morte é um portal de acesso para uma outra dimensão de onde a vida se originou. A gente veio de lá e voltou para cá. A gente pega na ciência, né? E eles falam, né, que os micro-organismos, né, a primeira bactéria, a ameba tal, já trazia em si todo um processo de informação, de transformação, de vida, né? Mas não é a matéria. O que dá vida ao espírito, a tudo, é o espírito. Então a gente precisa ter sempre em mente os 3 elementos do universo, né? Deus, espírito e matéria. Não tem mais nada além disso, gente. A matéria, desde o átomo. Então, Leon Denis diz a frase, que não é dele, é da Índia, mas que ilustra bem, né? O ser dorme na pedra. E o que é uma pedra? É um monte de átomos agrupado, né? Grudadinho ali. Pena que o Adriano está aqui, ele daria uma aula sobre isso, porque ele entende de geologia, né? Mas a pedra tem um monte de átomos ali. Dorme. O que seria esse movimento ali na pedra? Atração e repulsão. Nisso, o princípio espiritual está ali, entende? Depois sai da pedra e vai sonhar. Então o ser dorme na pedra, sonha no vegetal, se move no animal e se torna consciente no ser humano. Então esse processo, né? Sai da pedra, o coral. O coral é uma pedra que começa a respirar. Então o coral já está no mundo intermediário entre o mineral e o vegetal, né? E ali no vegetal, o vegetal tem sensações. Hoje a ciência prova, né, que tem, né? Você põe eletrodos nas plantas, elas se retraem se são agredidas, se expandem na alegria, enfim. Então, ele vai sonhar. Então, tudo que o primeiro átomo, né, no primeiro movimento, sentiu, ele se desfaz o invólucro, né? A célula morre, mas o princípio inteligente está vivo e sai. Ele leva a experiência. E ao levar para outro corpo, ele começa a modificar esse corpo. Por isso ela diz, chegou nesse ponto. São bilhões de anos para o primeiro átomo formar com inteligência o nosso corpo. Hoje a gente tem
bilhões, trilhões de células, não sei exatamente quanto, né? Formando órgãos. Esses órgãos, né? Falávamos isso agora no estudo, né? Esses órgãos são como se fossem planetas e nossa mente, o Sol, comandando esse sistema. Entende? Tudo está em movimento e vida, né? Matéria, ela vai evoluindo. É um livro que todo mundo devia ler, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? À medida que o princípio inteligente começa a se desenvolver, tudo que ele absorve, ele passa. Então a ciência fala que a bactéria ali, ela tem informação que transmite e tal, mas é o espírito que está transmitindo. Então a vida nunca acaba, gente, nunca. Então desde que Deus nos criou, é para sempre. E nessa escalada evolutiva, né, a gente vai indo. Então olhar a morte por esse ângulo, que é uma continuidade e não tem interrupção. Do jeito que a gente sair daqui, a gente continua lá. A morte biológica não muda a vida espiritual da gente. Então a gente continua sendo quem somos, sentindo ainda as sensações, os medos, as alegrias, né? Vai tudo conosco. E a gente continua de onde parou. Entende? Vamos buscar os afins. Onde está o teu pensamento? Lembra que Jesus dizia, onde está o teu tesouro? Está teu coração. Aí ele dizia, você abre uma gaiola e o passarinho vai voar, vai procurar o ninho dele. Então a morte, o corpo, é como se fosse um escafandro, uma gaiola para o espírito, né? Que ao desencarnar, a alma vai, como um pássaro, vai livre. Agora, essa liberdade vai depender muito do estado de espírito da pessoa, dos seus conhecimentos, né? Dos valores que ela dá. Daí a necessidade do autoconhecimento, da espiritualização. Não importa a religião. Tem religiões que meio que aterroriza, né? Com a ideia do inferno e tal, né? Mas a pessoa vai nessa ideia. E muitas vezes vem em comunicação, nossa, eu não estou no inferno, mas também não estou no céu. Afinal, onde eu estou? Nem eles sabem, né? Porque falta esse conhecimento, falta essa informação, né? Então, a Joana continua, desagregam-se as partículas e se reorganizam incessantemente. Porque mesmo no corpo, o cadáver, né, já começa a ter outra vida ali dentro, não é isso? Né? Começa as bactérias ali. Então, tudo, aí lembram o químico Lavoisier, né? Na natureza nada se perde. Nada se cria também. Tudo se transforma, né? Então é tudo transformando, porque tudo é energia, gente. Só tem esses dois elementos. A matéria, que é a energia densa, e o espírito, que lida com essa matéria. A matéria é um instrumento, é um material didático, como diz Emmanuel, para o espírito evoluir. Então, vida e morte é a mesma moeda, é um lado e outro, duas faces de uma mesma moeda, ou seja, a mesma vida, né? Então, ele diz, por que o ser humano deveria aniquilar-se quando os fatos comprovam a miúde a sua sobrevivência? Para aqueles que somente vê o lado hedonista da existência, ou seja, a vida material, né? O ideal seria que a morte lhe significasse o término de todos os esforços e lutas, anulando-os no nada. Como, porém, o nada não existe, não passa de uma concepção existencialista sem qualquer fundamento científico. Morte, portanto, é o prosseguimento da vida. Então não adianta a gente querer. Às vezes a pessoa procura o suicídio porque quer o nada, eu não quero mais existir. E por incrível que pareça, tem espíritos, o Dr. Inácio conta em um dos seus livros, Egos em Conflito, o nome do livro. Então, de espíritos que mesmo desencarnados, eles querem se matar. Entende? Vendo que, mas eu não quero existir, buscando nada, porque não querem sentir, não querem ter o trabalho de evoluir, né? Querem aniquilar, não querem
não quero mais ter problema, não quero pensar, não quero enfrentar, né, o meu desenvolvimento, né? Mas isso não existe. Então a angústia provocada pela morte de um ser querido é compreensível e justa, em razão da ruptura dos liames da afetividade formada nessa convivência, né? Um contato físico e tal. Mas ela não deveria se transformar num desalento, na perda de sentido existencial daquele que fica no corpo, empurrando para os transtornos graves da depressão. Então, se você tem a certeza do prosseguimento, né, a saudade vai ser substituída pela esperança do reencontro, das evocações felizes, pensamentos felizes. Então, como que a gente deveria estar encarando a vida, sabendo que tem a morte, né? Aí eu brinco assim, às vezes eu penso comigo mesmo, é como se estivesse num hotel. Quando a gente tira férias, vai para um hotel muito bom. Nossa, que gostoso isso aqui, mas não é meu, né? Isso aqui não é minha vida. Isso aqui eu vou ter que voltar. Qualquer hora eu tenho que voltar para minha casinha, do jeito que está, né? Entende? Então, a gente estar aqui e saber que a gente é provisório. Tudo é provisório. Todos somos provisórios na vida um dos outros, né? Então, o que une o espírito de verdade? Não é, digamos, a função que a gente exerce na vida das pessoas, né? Amigo, marido, mulher, pai, mãe, filho. Isso são funções, né? Amigos não, amigo está fora. O amigo é sentimento, né? Mas a função de mãe, de pai, de irmão, parece que às vezes a gente tem que estar junto porque é irmão, porque tem aquele almoço junto, né? Porque tem aquelas coisas, né? São situações que a vida está nos oferecendo oportunidade da gente desenvolver o verdadeiro amor, o afeto, o companheirismo, né? Afastando essa função que às vezes a gente não consegue aceitar o outro, porque naquela função o outro não se encaixa. Então é comum às vezes falar assim, nossa, minha mãe, olha, eu vejo a mãe das minhas amigas tão doce, né? E a minha é tão, né? E por quê? Vamos buscar respostas, né? Estamos aqui, é uma função. Aí alguém assumiu a função de mãe, de pai, né? Graças a Deus, todo mundo, né? O mundo começa assim, alguém vai ser mãe e pai. Mas nem sempre tem aquele amor. E a vida está oferecendo justamente a oportunidade da gente superar as dificuldades, né? Da animosidade, das decepções, de traições. Né? Então a vida está oportunizando isso. Então, se está difícil, deixa a função de lado, tenta chegar no coração. Está difícil aguentar essa minha mãe, a minha sogra, ou qualquer coisa assim, o irmão. Então, por que eu aguento meus amigos do jeito que eles são? Por que a gente é tão mais flexível com os amigos do que com os parentes, né? Por que a gente exige tanta coisa de parente, de pai, de mãe, de irmão, né? E muitas vezes a dor na hora do enterro, da hora da despedida, é justamente a culpa, remorso que vem à tona. Poxa vida, agora não tem mais jeito, podia ter reconciliado, podia ter feito, né? Isso tudo envolve, pesa na vida da gente, né? Então, enquanto estamos todos aqui encarnados, né? O objetivo do livro é esse, liberta-te do mal. É esse mal que a gente faz para a gente mesmo, com culpas, com remorsos, né, que não leva a nada. Então, arrepender-se, né, e buscar reparação. Então, como que eu posso reparar um problema que eu tenho com a minha mãe, que me despreza e que só briga e parece que é uma inimiga? Transforme em amiga. Deixa a mãe de lá, transforme em amiga. Sabe? Comece a ver qualidades que na sua concepção a mãe não tem, que deveria ter e ela não tem, porque tudo é idealização. A gente idealiza pai e mãe, a gente idealiza filhos. Eu queria que meu filho fosse assim. Nosso filho da minha amiga é tão amoroso, chega, abraça, beija a mãe.
o meu filho não faz nada disso. Vocês já passaram por isso? Já conhece alguém assim, né? Por quê? Afinidade, gente. Mas a gente está aqui para conviver, conquistar, né? Então, muitas vezes, o problema na hora da morte, a separação, é essa angústia de não ter vivido o que foi idealizado. Eu não consegui viver em paz. Esse meu irmão, poxa vida, né? A gente estava separado, anos que eu não via, agora morreu. E aí, o que eu faço? Uma vez veio uma psicografia de um pai para uma filha, e ele escreveu assim: então, 16 anos sem me ver. Agora que eu morri, quer saber como eu estou? Né? E aí? O que quer saber? Para que quer saber? Entende? E como que dá uma psicografia dessa para alguém? Nem demos, né? Não demos. Guardamos na gaveta, eu e a Vera, deixa quieto, né? Como que a gente ia falar um negócio desse, né? Porque as cartas são consoladoras, essa daí seria uma porrada, né? Então, não demos. Mas conversamos com a moça, né? Com essa informação você vai e constrói uma informação para ela diferente. Então, de repente, né, a ausência, todos esses anos, comece a reconquistar, né, a superar, transmutar as mágoas, né? Entender que seu pai, né, às vezes a gente espera tanto um pai herói, não existe. O pai é humano, tem 1000 problemas como qualquer pessoa tem. Né? Tem incerteza, tem medos, tem inseguranças, né? E a gente fica desejando aquilo, né? Desejando do filho. Às vezes o filho é um espírito rebelde, inseguro, e a gente quer ele perfeito para botar no Facebook. Olha meu filho perfeito aqui. Então, olha, e de repente esse filho morre. Já aconteceu, por exemplo, de uma mãe ter brigado com o filho, ele estava começando a usar droga, coisa assim, ela teria dito para ele: some, vai para o inferno, eu não vou mais te dar dinheiro, vai. E teve um acidente e morreu nesse mesmo dia. Então, gente, olha o choque. Então, a gente, daí, o que a doutrina nos pede, né? Tenta viver em harmonia. O filho não é um produto nosso, a gente só ajudou a fazer o corpo, ele vem. Jesus já disse para Nicodemos, né? O Espírito sopra de onde quer, é como o vento. Então, a carne gera carne, mas o Espírito é livre. Então, quem é esse meu filho? Tenta, sabe, na infância podar as más tendências, mas depois que cresce, acabou a função de pai e mãe, é um espírito livre. Entende? Tenta cultivar aí o amor, a amizade. Né? Que vai prevalecer o amor, a amizade, o carinho. E aí a morte não pesa tanto, porque você viveu, conviveu numa boa, e que ele vai prosseguir a vida adiante, né? É bonita uma música do Plínio Oliveira, falando da morte, aí ele fala assim: como um navio que partindo, que some, né, no horizonte, né? Ele está lá, a gente não vê, mas ele está. E se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar. E não é? Porque você deixou. Reencarnar é muito mais problemático do que morrer. Reencarnar, você sai de um grupo amigo, espíritos afins, está todo mundo ali. Você está, por exemplo, imagina, está lá no nosso lar, a dona, como era o nome dela, meu Deus, a mãe de Lísios, né? Dona Laura, ela ia reencarnar. Lembra o medo dela? Aí eu não quero nem ser muito perfeita, eu quero um defeitinho, porque eu não quero falhar, e se eu não der certo? E todos eles, veio até o marido dela, que já era uma criança de 3 anos, mas apareceu de forma adulta, né, numa projeção holográfica, imagina, né? E conversou com ela, né? Eles iriam se encontrar, iriam casar, mas e se a gente não se encontrar? É tanto medo. Aí eu penso, o bebê chora de medo, sabe? Voltei para o mundo, e agora o que vai dar? Né? O que será de mim? Então, é muito mais complicado, porque aqui
Você pode até ir parar no útero de um inimigo. Tem isso, gente. Filhos que se reconciliam. Você pode ir para uma família hostil, irmãos que não se dão bem. São 1000 situações. Você pode parar no Brasil, né? Com nossa política e tudo mais. Quer dizer, tem 1000 coisas, gente, né? Por que encarnamos no Brasil? Isso é uma palestra muito boa do Vitor Antenori. Vejam lá, assistam para entender o porquê que a gente está aqui, né? Então, reencarnar é muito difícil. Agora, a morte, você volta para os seus afins, gente. O espírito volta para a família, para os amigos, de onde ele saiu. Aqui é uma diversidade incrível, porque é uma escola, né? A Terra é um hospital e é uma escola. Mas quando a gente volta de onde saiu, do ninho. O passarinho vai todo feliz para o ninho dele, a serpente vai para a sua cova, o coelhinho. A gente também volta para onde a gente queria estar. Então isso já não é uma deixa para a gente pensar, nossa, se libertou, está indo, foi. Voltou, parou, o corpo sofrendo. Às vezes o corpo está tão sofrido na doença, e é preciso, né? Porque o corpo é um filtro, onde o espírito vai jogando para fora todas as energias condensadas, deletérias, que são acúmulos de mágoas, de raiva, rancores, agressões ao físico, com bebida, com droga, enfim, tudo fica e sai no corpo. E às vezes a gente vai fazer evangelho em quem está doente, né? Muitas vezes eu e Vera, a gente faz muito isso ainda. E a gente vê o perispírito, às vezes acontece, né? Eles mostram que é justamente para ensinar para a gente, sabe? O que a gente fala, o ouvido mais perto é o meu, a boca é para mim, tudo é para nós, né? Então a gente vê o espírito tá livre, tá luminoso. Uma vez eu vi um senhor, ele tinha câncer de pulmão, os 2 pulmões só tinha um pedacinho, gente, respirando com uns aparelhos, mas coisa horrível, um negócio que enfiava ar por trás das costas, sabe? Um desconforto total. Mas a filha estava ali apegada. Pai, não morre, não morre. Pai, não me deixa, não me deixa. Naquele estado, gente. E o espírito, de repente, ele estava tão mais moço. E foi interessante que ele estava com um bigodinho, assim, um chapéuzinho, sabe? Vera, você está vendo o que eu estou vendo? O espírito não via a hora de sair daquele corpo, gente. Mas a família fica ali e ele está sofrendo. Entende? Por que o apego? Né? A gente não tem essa noção, puxa, meu egoísmo é tão grande que eu prefiro que fique mesmo nessas condições. Não é pedir para morrer, não temos esse direito, mas as nossas orações deviam ser que ele receba aquilo que ele precisa. Eu não sei o que ele precisa, de repente o espírito precisa dessa doença prolongada para ele ir se desapegando da vida material, para ele ir se familiarizando com a vida espiritual. A gente não sabe o porquê, porque tudo está certo dentro da lei, né? Mas às vezes está no livro dos Espíritos, o nosso magnetismo prolonga a vida. Então às vezes a gente está tão preso ali, não vai, e você fica doando mais energia, né? E às vezes o espírito já está quase todo desligado, mas a vida material está ali. A energia, o coração está batendo, o sangue está circulando, por conta dessa energia da família que fica ali aprisionando. Então, isso é egoísmo, né? Sinto muito quem está fazendo isso, mas é um egoísmo, né? Então, as nossas orações nunca deviam ser pedindo para Deus fazer o que a gente quer, porque a gente não sabe nada, mas que Deus faça o melhor, que Ele receba, né? E que o espírito seja fortalecido na fé, na confiança em Deus, entende? Na vida, para não sofrer também, porque às vezes o espírito não quer ir porque ele não sabe o que vai acontecer do lado de lá. Ele não sabe para onde ir. Então, eu até anotei o nome dela aqui, que às vezes eu confundo,
Ana Cláudia Quintana. Gente, assistam. A morte é um dia que vale a pena viver. É uma palestra. E ela tem várias. Se vocês entrarem, Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Então, ela vai dizer que às vezes a pessoa que está doente, ela clama por ouvir uma conversa, um esclarecimento, alguém que chegue e fale da morte. Mas a gente não quer falar. E eu tinha uma amiga que ela viveu 8 anos com câncer, nós ficamos muito amigas, íntimas. E não foi só uma, umas 7, 8 amigas minhas já morreram, né, assim. E ela disse, ai, me dá uma raiva. Chego e finge. Ai, você está tão coradinha hoje, você está tão bonitinha. Não pense em morte não. E eu estou morrendo. Eu quero que fale. O que eu vou encontrar do lado de lá? O que vai acontecer comigo? Então, muitas vezes, a gente conversa, faz uma meditação com a pessoa que está doente. Às vezes, a espiritualidade ajuda e o espírito se desprende. E a pessoa mesmo fala, nossa, parece que eu estou mesmo nesse jardim. Estou tão leve. Aí a gente, e como é que você está se sentindo? Nossa, eu estou leve, estou bem, não estou sentindo nada da doença. Então, quando chegar a hora, não tema. É assim que você vai ficar. Livre, leve, solta, né? E procura, né? Pensa, eleva teu pensamento e vai, não tenha medo. Tinha uma amiga que ela estava já em coma e ela veio, né? A captação psíquica, né? Isso tá, gente, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Comunicação entre Vivos, né? Vocês vão encontrar as explicações lá como procede. E ela veio preocupada, mas se eu morrer, a minha aposentadoria que ajuda a minha filha e tudo, se eu morrer não vai ter, entende que vai ser? Eu falei, mas é tão pouco que sobra da tua aposentadoria. Olha que conversa de vivo com alguém que está para morrer. É tão pouco que sobra da tua aposentadoria, porque você está pagando IPTU, o condomínio do teu apartamento, a internet, os remédios caros. Se você continua, vai ter que ter uma cuidadora. Então, ela morreu 2 dias depois dessa conversa. Entende? Cai na real. Porque às vezes o espírito também não quer ir, porque, no caso dela, a aposentadoria dela, a pensão não ia passar para a filha. E ela ia sentir falta. Olha, tantas situações que vocês não têm noção, né? A gente vê, entende? E falta o quê? Diálogo. Tá doente, tá com medo de morrer. Pai, filho, mãe, sei lá, seja quem for, né? Você está com medo da morte? O que você acha que é a morte? Toca no assunto, conversa um pouco. Se houver essa abertura, conversa. Deixa a pessoa falar dos seus medos, deixa ela conversar, né? Entende? Desabafar, tentar, pega o Evangelho, lê, tem explicações, né? Uma passagem aí falando da vida, né? Falando da vida. Se tiver lúcida e está em casa, bota o filme lá, a vida continua. Ela vai ver, olha, o hospital, nossa, tem hospital do lado de lá, a gente pode ir para o hospital, tem médicos, vão nos tratar. Gente, isso dá uma abertura, diminui o medo. Vocês concordam com isso, gente? Sabe que é preciso, e a gente encarar assim, não colocar a nossa necessidade acima da dor do outro. Eu gostaria muito que ficasse, mas não nessas condições, doente, no leito, sofrendo. Por que eu quero que alguém fique sofrendo só para eu não ficar sozinha? E aí, faz uma pesquisa dentro de você mesmo. Eu não estou me projetando nisso? Será que eu não estou me vendo aí? Será que o medo, a dor, né, por mim, eu não quero morrer? E eu estou imaginando, daqui a pouco sou eu que vou estar nesse caixão. Então, muitos enterros, as pessoas choram por si mesmas, não é pelo cadáver, não é pelo defunto. Por si, com medo. Vai ser eu, daqui a pouco sou eu que vou morrer, daqui a pouco sou eu que estou ali. E só que a gente disfarça, né? E não estou chorando por ele. Então, gente, a morte, a Joana fala, né? Não te desesperes ante o falecimento de um ser querido.
que parece haver-te abandonado. Ele viajou de retorno ao grande lar, onde te aguarda com ternura e gratidão, porque vai esperar por nós. Daqui a pouco ele vai estar com a gente também. Vai vir. Então, ela diz, ele viajou de retorno ao grande lar, né? Onde te aguarda com ternura e gratidão. Se foste feliz ao teu lado, recorda-te de todos os momentos de júbilo e o envolve nessas lembranças afetuosas e de gratidão. Agradecer o tempo que a gente teve com essa pessoa. Não importa muito, mas valeu 1 ano, 2, lembrando sempre que Santo Agostinho diz que a vida não se mede em dias, anos, horas. A vida é amor. A gente só está vivo quando ama. A vida se mede pelos momentos de amor que a gente sentiu. Por isso que, na maioria das vezes, quando a gente morre, bota assim, né, as datas, e morreu com 70 anos, 80 anos, viveu 70 anos, às vezes viveu 1 ano. Porque se contar os minutinhos que amou, não dá 365 dias, né? Se contar as horas, quantas horas a gente amou. Então a gente morre às vezes espiritualmente bebê, mesmo que tenha uma vida de 100 anos, porque faltou esse amor. Então, mas foi embora, é um bebezinho, mas se houve amor, já houve um caso de uma criança, estava com 9 anos, em estado terminal de câncer, desde os 6 anos e meio, 7 anos por aí. E chegou num ponto que os médicos falaram, está desenganado, né? E ele então veio, na captação psíquica ele veio, e ele falou, a primeira coisa, olhou, vocês não são anjos, né? E não, nós não somos, porque eu comecei a ver anjo quando eu fiquei doente. No começo eu tinha medo, doía as injeções, o tratamento químico, né? Mas, ele falou, à medida que meu corpo foi se enfraquecendo, eu ficava cada vez mais leve. E os anjos me levavam, são os mentores, né, os espíritos, me levavam. Hoje eu já conheço a colônia para onde eu vou, eu já reencontrei